Gente, nós estamos numa série aqui falando a respeito de o que é ser igreja na cidade. É um pouco diferente do que ser igreja no campo, né? Aqui é um campo diferente, aqui é um campo missionário diferente, aqui é urbano. E aqui a gente lida com questões e problemas que não são os mesmos do campo, então a gente tem diferenças. Não é o mesmo do litoral, não é o mesmo, enfim. Igreja varia, e à medida que varia a forma como a gente precisa trabalhar, né? A missão de Deus variou ao longo das nações, e a igreja de Jesus precisou ir se adaptando e conhecendo aquelas culturas, e a partir daquelas culturas ministrando o evangelho. Como que é a cultura de BH? A gente precisa conhecer mais dessa cultura, a gente precisa conhecer mais o rolê cultural de BH e participar, colar neles também. Você já foi no duelo de MCs que rola aqui de baixo? Mano, esse negócio é bom pra caramba. Tá certo, você pode ficar doidão de tabela, faz parte. Mas, cara, é muito bom. Tem policiamento, fica tranquilo, só chegando, curtir, o negócio é muito bom. Tem outros rolês que acontecem aqui. Tem um monte de coisa que rola aqui na serraria. Tem virada cultural em BH. BH é um negócio de efervescência cultural. E se essa igreja não tiver essa cara, você vai anunciar o evangelho em que linguagem? Quem vai te entender aquilo que você está anunciando? Então a gente é essa galera. A gente é a galera da capoeira, através do Taxinha, né? A gente é a galera do design, a gente é a galera do inglês. Enfim, igreja anglicana, cheia da galera que fala inglês, que eu nem sabia. Olha que doido. Pode, enfim, traduzir uns material bom aí pra gente depois, e passar na mão dessa galera aí. Mas, gente, nós aprendemos sobre ser comunidade, né, na semana passada. Vimos um pouco sobre idolatria, né? Nayara trouxe uma mensagem maravilhosa a respeito de cuidar do nosso coração, ver ali os ídolos que podem existir no nosso coração. O Wallace trouxe aí depois, falou com a gente. Gente, nós estamos aprendendo sobre o que é ser igreja. E já estando na cidade, ser igreja na cidade. Então tá, enfim, tudo misturado. A gente aprende pela palavra e pelo ambiente aqui. Amém? Olha só, depois aproveita para você dar uma viajada nas artes que estão pregadas aí na parede. As artes que vão ser feitas nessa próxima sexta agora. Eu vou me dar o direito de descansar, não vou querer nem vir. Eu também não desenho tão bem também. Mas venham, cara. Você que é artista, venha. Faça desenhos aí, faça arte. E bora colar, bora espalhar. Eu quero ver arte espalhada aqui em tudo. Quero ver uma via cruzes aqui, né, bonitinha, colocada aqui. Nós vamos fazer um negócio legal. Então participe, você que é artista. Nós somos essa igreja. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o testemunho da igreja. Nós somos uma igreja chamada para ser testemunho vivo daquilo que Cristo fez por nós. E por isso que nós colocamos esse nome, Viva Sociedade Alternativa. Não sei se você está muito por dentro das referências aí, mas nos anos 60 começou nos Estados Unidos, depois foi se espalhando pelo mundo e chegou no Brasil também um pouquinho atrasado, mas chegou uma cultura jovem global formada pela galera que, enfim, depois da guerra, né, lá em 45, depois da Segunda Guerra, o mundo deu uma descansada, respirou aliviado. O povo começou a fazer amor também pra caramba, né? E aí veio uma geração gigantesca. Sério, estatisticamente aconteceu o que o pessoal chama de baby boom. Muito bebê para todo lado. E essa geração ficou jovem na década de 60. E é esse povo que começou a ter contato com ideias novas, na universidade, aquela coisa toda, né? E a galera tinha um sonho de uma transformação social, a transformação do amor. O lance da paz e do amor começou a bombar, a explodir. Todo mundo só falava disso para todo lado, porque eles acreditavam realmente que a sociedade seria transformada, né? E a maioria das leituras que eram feitas, né, é um tempo em que o marxismo começou a proliferar assim, muito forte dentro das universidades. A galera
lia essas coisas, a galera falava sobre essas coisas, saía falando por aí, produzia a partir disso. E nós vamos entender um pouco sobre os efeitos que isso tem, né, na sociedade. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que essa galera tinha um sonho e eles acreditavam nisso. Eles imaginaram uma sociedade ideal, né? John Lennon escreveu até uma música linda, maravilhosa, chama Imagine. Apesar que foi um pouco depois que ele falou que o sonho acabou, depois ele escreveu uma música sobre o sonho dele, né? Mas, enfim, ele escreveu isso, né? Imagine não existir céu. É fácil se você tentar, né? Nem inferno abaixo de nós. Imagine, né? Imagina aí os povos vivendo para hoje, não para amanhã. Aquele acúmulo, aquele tanto de coisa. Não existir mais países, né? Nem nada para você matar ou morrer ou viver por aquilo. É simplesmente viver em paz, respirar. Imagina essa sociedade aí, cara, né? Imagine os povos vivendo a vida em paz. Finalmente, né? Eu estava falando na ABU ontem, lá em Ouro Preto, sobre paz, a paz que nos une. Como é que a paz é um tema caro? A gente tem em dizer, o Ocidente tem em dizer que o Ocidente, o mundo hoje é um mundo que vive mais em paz. E aí você olha para o Oriente Médio, tem alguma coisa errada com essa constatação. No mínimo ela é otimista demais. Nosso mundo não está em paz, meu irmão. Uma hora ou outra isso vai esbarrar na gente aqui. Inclusive aproveita esse tempo quando você olhar para os noticiários. Não fica aquele cristão que não olha para os noticiários, não, né? Fala, vou viver minha vida aqui alienada, só na fé, só na Bíblia. Não, olha só, nosso falecido bispo Robson, ele falou que o cristão ele precisa ter o jornal numa mão e a Bíblia na outra. Então leia os jornais, ore pelo que está acontecendo. E aqui não é igual a gente fala, a maior parte do evangelicalismo brasileiro fala, ore por Israel, não, ore pela Palestina também. Ora por essa galera também, tá? Depois dá uma contabilizada aí nos números de mortos em Israel, número de mortos palestinos. Você vai ver em quem que você tem que intensificar mais ainda a oração. Ore, meu irmão. Ora pela Ucrânia, ora pela Rússia. Não tome partido nenhum. Não é porque você é crente que você tem que defender Israel, não, tá? Só ore. E não é porque você é crente também que você tem que defender os palestinos, não. Não é para você tomar partido. Sabe o que o cristão é no meio das guerras? Enquanto está todo mundo se digladiando e atirando daqui e de lá, o cristão é aquele pessoal que monta uma barraquinha ali no meio e acolhe os feridos dos dois lados para poder cuidar deles. É isso que nós somos como igreja. Amém? Mas é isso, John Lennon morreu acreditando nesse rolê aqui. Numa sociedade diferente, uma sociedade alternativa. E um dos ícones daquilo que foi chamado de contracultura naquele tempo dos Estados Unidos, aqui no Brasil, foi o Raul Seixas, né? E ele cantava essa música, viva a sociedade alternativa. E eles botavam fé no rolê mesmo, sabe? Eu imagino um mundo em que as roupas não vão fazer mais sentido. Aí tinha uns caras que já ia viver como se já fosse, entendeu? E aí era preso. Aí a polícia opressora me prendeu só porque eu resolvi viver meus ideais aqui e tal. A galera acreditava mesmo no rolê. Eles antecipavam isso. Por quê, cara? Não é nem crítica e nem defesa, tá? Mas assim, eles ouviam sobre esses ideais nas suas universidades, especialmente sobre o socialismo, né? O pessoal começou a falar mais sobre o socialismo, saiu daquele coisa lá da Inglaterra, dos intelectuais, e começou a espalhar pelo mundo. E foi para a cultura, e a galera começou a cantar sobre, né? E a ideia era que um dia nós lutássemos e chegássemos num estágio de comunismo, onde não existisse mais poder, né? Relações de poder, onde a propriedade privada dos meios de produção acabaria totalmente e todo mundo desfrutaria de tudo. E tinha galera que era mais anarquista, que nós vamos chegar no comunismo antes de lutar por ele, nós vamos viver como se já fosse. E aí essa galera vivia na paz e no amor lá, acreditando que o mundo já era daquele jeito, e antecipava a realidade do comunismo antes da guerra. Tá entendendo como é que é? Porque o comunismo fala que tem que ter uma guerra para chegar nessa sociedade de paz. O anarquista já mete o louco e fala, não, eu estou vivendo na paz, entendeu? Eu acredito nisso e nós vamos juntos. É isso que esses caras acreditavam.
A maioria dos hippies tinha essa pegada anarquista mesmo. Nós estamos vivendo no meio da guerra, sabe aquela foto clássica, né? Cheio de soldado armado, o cara pega uma florzinha e coloca dentro do cano da metralhadora. Essa foto viralizou, irmão, no mundo. Aí pega, né, velho? Então a ideia era que uma nova sociedade, né, sem discriminação, sem racismo, sem pobres e ricos, né, limites nacionais e tudo mais. E cara, tema transversal dessa galera era a tal da nova era. Nunca se ouviu falar tanto sobre New Age, nova era, um novo mundo está começando. A galera mais esotérica tacava que era a era de Aquários. Agora passou a era de Peixe, agora é a era de Aquários. A era de Peixe era aquela era cristã, opressora, e agora nós vamos entrar num novo mundo. Um mundo de paz, um mundo de amor, de verdade, de justiça e tal. Enfim, nova era. Eu queria que você guardasse esse termo, por quê? Porque isso é um tema central na Bíblia também. Tá, qual é, Jaime? Vem com heresia pra cima de mim não, que eu já vi a Bíblia, ali a Bíblia toda e não tinha nada de nova era lá. É porque a Bíblia muda o nome era e põe século, só isso. A Bíblia fala do novo século e fala do velho século, o presente século, o século que está passando, e fala sobre um novo mundo que Deus está criando através do Messias. E através da ressurreição de Jesus, o cristão é aquele cara que acredita que o novo mundo já se iniciou. É tipo um parto. O mundo está revolvendo ali em dores de parto. E a nova criação está surgindo, uma nova era está surgindo, e a gente crê nisso de verdade. E o cristão é o cara que vive isso na prática. Ele acredita que o novo mundo chegou, então ele vive a partir dos valores desse novo mundo, que ele recebeu de quem? De Jesus, que passou dos apóstolos, que escreveram a Bíblia e que a gente lê hoje e quer praticar hoje. Ideal do amor, da paz, da misericórdia, dessa parada toda. Está entendendo? Até aqui, tudo bem? É isso. Nós cremos, o apóstolo Pedro escreve isso na sua carta, né? Nós, porém, aguardamos do céu, aguardamos da parte de Deus novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, há uma constatação de que esse mundo não é do jeito que ele deveria ser. Ele é injusto, tem muita injustiça. As profecias bíblicas falavam, do pobre, do órfão, da viúva, que não tinham dinheiro para pagar subornar um juiz para fazer a justiça, fazer o que ele era obrigado a fazer por eles. Então, esses caras, os profetas, antes de Cristo, lá 700, 600, 800 anos antes de Cristo, esses caras estavam profetizando a respeito de um novo mundo, de uma realidade, de uma nova criação que ia afetar até a natureza, para você ter ideia. Então, a primeira leitura de hoje está falando sobre era. Olha só que doido. Efésios 1, 20 a 21, Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade e de todo título que se possa conferir, não somente na presente era, mas também na vindoura. Olha aí, está falando de nova era, não está? Ele está falando que Cristo assentou nas regiões celestiais ao lado de Deus, acima de todo governo e autoridade, principados e potestades, é isso, tá? Está falando de capeta, demônio, que não, mas enfim, se estiver no meio, tá também. Então Jesus está sentado acima deles, nas regiões celestiais, acima de todo título que se possa conferir, não somente nessa era, mas também na vindoura. Paulo está entendendo que existe uma era que está aqui, que nós estamos vivendo ela agora, mas existe uma outra que está chegando. Você crê nisso também? Eu creio, cara, junto com Paulo nesse rolê. Jesus governa sobre a presente e sobre a vindoura. A presente era está em queda, tendo sido afetada pelo pecado que provocou uma série de alienações. Aí eu vou aproveitar um pouco do arcabouço, da estrutura, da linguagem marxista aqui, enfim, o problema do pecado não é, já discordando de uma vez, não é a propriedade privada dos meios de produção, entendeu? O problema da humanidade é o pecado. O problema está dentro do coração. Nós cristãos botamos muita fé em muita coisa que está ali,
que o marxismo reivindicou ao longo da história, mas a gente discorda num ponto central. Sobre a justiça a gente concorda, sobre opressões a gente concorda que precisa mudar mesmo, mas olha, o problema não está na propriedade privada, o problema está nessa alienação toda. O problema da alienação está dentro do coração meu e seu, e se ele não for resolvido, meu irmão, não vai ter sociedade alternativa nenhuma que vai dar conta. Sabe por quê? Isso aconteceu em alguns países. Acreditava-se que quando o pobre conseguisse vencer o rico, ele tomaria o poder e então o mundo seria mais justo e mais igual. Sabe o que rolou? Uma matança e muito sangue rolou para todos os lados, e depois disso uma sociedade completamente controlada, opressora de todo mundo, opressora até do pensamento das pessoas, que vigiava até o que você podia pensar ou não. Os próprios marxistas depois, você já conhece Vygotsky aí, o pessoal da psicologia deve conhecer. Vygotsky era socialista e ele foi perseguido depois que o governo socialista tomou conta. Está entendendo? Porque você não é livre dentro desse tipo de sociedade. Sabe por quê? Porque o grande problema da opressão está dentro do seu coração. Chama pecado. A presente era precisa passar, e o nosso coração precisa ser transformado numa nova criação, para que ele possa habitar essa nova era, esse novo mundo prometido na Escritura. E essa alienação provocada pelo pecado é espiritual, você se aliena de Deus, e a partir do momento que você se aliena de Deus, você se aliena emocionalmente, interiormente de si mesmo, e aí depois você se aliena socialmente do outro. Tudo bem se alguns precisarem morrer, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa. Alienação física, alienação da natureza. As pessoas produzem, e está pouco se lixando para o meio ambiente. Tanto faz isso aqui, não estou nem aí para isso não. E aí a gente produziu esse mundo que nós estamos hoje, está entendendo? Isso chama pecado. Está no coração do marxista, do socialista, do comunista, do cara da direita, do conservador e dos outros que nem sabem que esse trem existe. Está no mundo todo. O problema chama pecado. O povo de Deus no Velho Testamento aguardava o dia em que Deus voltaria e redimiria o seu povo das alienações, desfazendo a desintegração. Isso foi lido no Salmo de hoje, Salmo 96, que a Mirelle leu aqui lindamente. A gente ficou repetindo o primeiro coro dele. Você lembra? Regozijem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos. Você já parou para pensar nisso? O salmista está chamando as árvores. O cara é meio animista assim, fraga. Ele está achando que as árvores têm ouvido. E ele está falando com o mar, ele está achando que o mar ouve as coisas, não é? Olha aqui que ele está dizendo: ressoe o mar e tudo que nele existe, regozijem-se os campos e tudo que neles há, cantem de alegria as árvores da floresta, cantem diante de Yahvé, porque ele vem julgar o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. O cristão é basicamente alguém que tem essa esperança. Ele acredita que Deus realmente vem e vem julgar o mundo com justiça, e esse mundo vai ser transformado, uma nova criação se instaura. Nós somos o povo da nova era de verdade, está entendendo? Tem uma cura aqui, que está pegando tudo aquilo que o pecado maculou na ordem criacional e está revertendo para a justiça. Sabe o que é justiça na Bíblia? Harmonia com a vontade de Deus. Inclusive, se você pegar uma Bíblia NTLH, grande parte das vezes que a palavra justiça aparece lá, ela não aparece escrito justiça, aparece vontade de Deus, né? Para cumprir toda a justiça, para cumprir toda a vontade de Deus. Por quê? Justiça, para nós cristãos, tem a ver com isso, harmonia completa com a vontade de Deus. Tem dúvida sobre justiça? Você ora sobre isso todos os dias, a gente fala sobre isso todos os dias, pelo menos você que ora o Pai Nosso. Eu não só oro todos os dias, mas pelo menos todas as vezes que eu vou orar, tem um Pai Nosso ali no meio, né? Na oração da manhã, do meio-dia, da tarde. Você ora para que a vontade de Deus, ou seja, a justiça,
se realize na terra assim como no céu, não é verdade? Isso é reino de Deus chegando sobre a terra. É isso. Quando Jesus veio nesse mundo, Ele trouxe a Ele o poder do mundo que virá. Lembra, Ele nasceu da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. Depois Ele morre. Ele se identifica com todos nós, morre na cruz e ressuscita, identificado com tudo aquilo que nós somos, e eleva tudo que nós somos e tudo que nós temos ao mundo vindouro. Ele eleva essa criação. Você sabia que você, de acordo com esse texto de Efésios, está assentado juntamente com Cristo, porque você está nele? A partir do batismo você se uniu completamente com Ele. E aqui está dizendo que você está junto com Ele, assentado nos lugares celestiais, juntamente com Jesus. Ou seja, essa nova era que a gente espera, de alguma forma a gente já está lá. Está entendendo? A vinda de Jesus traz o poder da eternidade para o agora, para que eu e você possamos experimentar agora aquilo que ainda será sobre o mundo. Eu e você podemos experimentar isso agora. E Jesus ensinou a gente a viver desde já, né? Como é que a gente deve viver, afinal de contas? Agora que Jesus trouxe essa nova era e trouxe isso para dentro do nosso coração. Lembra lá da galera da década de 60? Essa galera morreu acreditando naquilo, morreu encarnando aquele ideal na vida. Como é que nós, que fomos impactados pela antecipação da eternidade no agora, podemos viver no agora? Como é que nossa família, nossos amigos, nossa cidade pode ficar fora disso? Como é que a gente pode falar sobre uma era que nem chegou ainda com os nossos amigos, né? Uma era em que a doença, a pobreza, o sofrimento e toda a consequência do pecado vai morrer para sempre. E é isso que o Evangelho de hoje traz para nós. Jesus nos revela que nós somos, ou pelo menos devemos ser, uma cidade sobre um monte. Ele fala, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que ele está dizendo com isso, né? Ele está falando, ó, vocês são o sal da terra. Se o sal não salgar, para nada mais presta e tal. Aí depois ele fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele está dizendo para eles, olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês são uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade construída sobre um monte. Isso significa que a igreja deve ser uma cidade que todo mundo possa ver. Jesus está falando que eu e você somos responsáveis por encarnar agora uma sociedade que ainda virá. É por isso que eu intitulei essa mensagem de Viva a Sociedade Alternativa. Porque o nosso testemunho é encarnar no agora uma sociedade diferente. Em outras palavras, nós somos chamados por Cristo a viver no presente a era vindoura. Em breve Cristo vem e vai ser o divisor de águas a vinda de Jesus. Aí a velha criação vai ter passado completamente. E a nova vai chegar? Não, a nova já chegou. Ela está aqui. Nós estamos agora, mano, numa sobreposição de eras. Tá chegando. Sabe, a minha esposa estava grávida do João e do Davi. Eu passei por isso 2 vezes. O João já existia, mas ainda não. E eu ficava assim, cara, vai chegar. Eu lembro que eu fui comemorar o Dia dos Pais e falei, mas eu não sou pai ainda. Como assim não? Sua esposa está grávida. Pois, caraca, mano, eu sou pai. Sabe quando você cai a ficha? É isso que precisa cair a ficha em nós. A nova criação começou. Você já está dentro dela. Por ora, a igreja deve viver de modo a demonstrar essa era vindoura sob o senhorio de Cristo. Como é que ela vai ser? Eu quero que você faça o exercício aí agora. Como é que você imagina que vai ser quando Jesus chegar, estabelecer o seu governo, justiça, harmonia com a vontade de Deus em toda a terra? Como é que você acha que vai ser? Só vitória, só misericórdia, só perdão, harmonia, paz, amor, não é verdade?
Se alguém por acaso pisar no seu carro, diz que isso não vai acontecer na nova criação, sei lá, mas se acontecer, o que vai acontecer? Ela falou, irmão, está perdoado, está tudo certo. E o outro irmão vai ficar ressentido, não, falou, não pisei, me pedi perdão, estamos juntos. Sabe? Mas então por que tu não vive isso agora? Porque esse é o chamado de Jesus. Jesus quer que você ilumine o mundo, salve a terra, que você seja uma sociedade para a qual o mundo olha e fala, eu quero ser isso. Eu vivi numa época que os cristãos faziam isso, e as pessoas olhavam para nós e diziam, cara, eu quero ser igual eles. Eu estou falando dos cristãos assim, os evangélicos também, sabe? Porque hoje em dia você fala, eu sou evangélico, aí o povo fica assim, não, velho, bom te conhecer, eu não quero chegar muito perto, não. Você é daqueles pessoal lá, né, da bancada evangélica, e aí você precisa ficar explicando, não, eu sou evangélico, mas não sou assim, assado e tal. Cara, é triste a gente ter que fazer isso hoje em dia, né? Mas você tem que reivindicar isso. Não joga o nome evangélico na lata de lixo, não, porque esse nome tem uma história linda. Se você quiser conhecer um dia, dá uma lida na minha dissertação. Que eu fiz um momento lá só para falar sobre o que é o evangelicalismo, a história do evangelicalismo, desde quando surgiu e tudo mais, e como é que ele tem muito mais a ver com uma sociedade que protestava contra as injustiças, que lutou contra o tráfico de escravos no passado. Meu irmão, nós temos uma história linda para ser jogada no lixo agora. Evangélico não tem nada a ver com a associação direta que as pessoas fazem hoje com o conservadorismo e tudo mais. Nós temos uma história muito rica. Não joga isso no lixo, não. Reivindique, não sou evangélico, não. Eu falava na universidade, antigamente, eu não sou cristão, não sou evangélico, não. Aí depois eu aprendi, não, o que você é? Eu sou crente. Sabe, crente que acredita em Jesus e ora, jejua e tal, é eu. É isso, irmão. Assume esse negócio. E aí, no seu assumir esse negócio, mostra para as pessoas o que é um evangelho de verdade. Amém? Viva isso. Por hora a gente está nessa sobreposição de eras aí. E aí vai ser difícil mesmo. Tem hora que você vai ficar em dúvida. Pô, estou agindo certo, estou agindo errado. Eu quero agir como Jesus agiria. Eu quero agir como seria na nova criação. Nós vivemos hoje como a gente acha que será. Cultura do perdão, cultura da misericórdia, cultura da honra, cultura do amor. Vê alguém fofocar, não, irmão, isso não faz parte da gente mais. A gente nasceu de novo, tá entendendo? Chega alguém para falar mal do seu amigo, para criar intriga, inimizade, você já corta na hora. E não é com moralismo, porque na nova criação não tem moralismo. Não é que é tipo, fofoqueiro, você sabe que você vai para o inferno, né, e tal. Tem gente que é assim. Aí você passa a fazer parte do erro, do problema. Não, olha só, ô irmão, isso não faz parte mais da gente não, velho. Sabe? Vamos abençoar esse irmão, em nome de Jesus. A igreja molda, pelo menos em parte, aquilo que a nova era será, meu irmão. Nós participamos e Deus nos dá a honra de participar de modo sinérgico, né? Tem gente que é só Jesus que vai fazer tudo e tal, e aí a gente fica parado. Não, Ele quer que você faça parte disso. Ele quer que você entre nisso, que você faça parte da nova criação. Isso é ser edificado sobre um monte, né? Uma cidade sobre um monte. Isso é iluminar a casa como uma candeia em um lugar adequado. É isso que Jesus está chamando. Isso é testemunho. Nós somos chamados a ser testemunhas de uma nova era. Mas como é que essa sociedade alternativa se parece? Eu queria chamar a atenção para algumas coisas aí para você. Ela tem uma mensagem e vive falando dela. Eu não sei se você sabe, mas a contracultura jovem lá da década de 60, eles não saíam pregando para as pessoas com o manifesto do Partido Comunista na mão, não. Eu estou falando isso porque John Lennon falava sobre isso também, viu? Eu acredito no mundo novo, no socialismo e tal. Ele botava muita fé nesse rolê. Ele se declarava comunista. Mas olha, ele não usava o Partido Comunista ali para... Olha aqui, está escrito aqui, proletários do mundo inteiro, unidos. Não. Ele cantava sobre isso. E isso afetava o coração das pessoas e apaixonava as pessoas pelo ideal que ele acreditava.
Nós somos uma sociedade que tem uma mensagem e a gente vive falando dela a todo momento. Eu queria saber que você é apaixonado por essa mensagem do Evangelho? Porque a mensagem do comunismo tomou o coração daquelas pessoas naquela época e saíram falando. Mesmo que foi assim, uma coisa que se percebeu ao longo do tempo vazia, um ideal que não valeu a pena lutar por ele. Quando eles começaram a ver o tanto de opressão, tanto de problema que estava acontecendo, eles chegaram a dizer: oh, não, o sonho acabou, não rolou não aconteceu. John Lennon chegou a falar isso para a revista Rolling Stone na época. Não, o sonho acabou. E ele começou a falar: tudo que tem hoje é um monte de jovenzinho de classe média andando com a roupa escrita, né? O mercado da moda está ganhando muito dinheiro com a palavra funk, e é só isso. E ele falou, né? Isso virou uma merda. Eu detesto isso que eu estou vendo por aí. Um monte de jovem com idealzinho punk e comprando roupa cara e mais um monte de coisa. Não tem nada que a gente sonhou acontecendo de verdade. O sonho acabou. Ele termina a fala dele dizendo: o sonho acabou. Não valia a pena. Mas e você? Porque assim, por vezes a gente esconde, né, o quão importante e central Jesus é para nós, e o quanto que a gente crê realmente no novo mundo que Jesus prometeu, né? Talvez devido às pressões aí que esse mundo faz. Ninguém quer ser o tipo de gente invasora da privacidade do outro e que fica dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer, no que elas têm que acreditar, né? Mas para ser essa cidade, nós temos que encontrar modos de apresentar a boa notícia que nos transformou aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos colegas, à cidade, né? Com a nossa vida, com os nossos lábios. Sabe por quê? Essa galera vivia isso, a galera acreditava nisso. E foi furada. Mas e você que acredita numa coisa que não é furada? Por que não fala sobre esses ideais? A única coisa que crente sabe falar em termos de arte é criar uma música gospel que rima Jesus com luz, e depois no final faz uma ponte com cruz. Legal. Mas aí o mundo não sabe mais nada a respeito de nenhum assunto, porque parece que Deus não tem nada para falar sobre amizade, sobre sexo, sobre vida a dois, sobre término de relacionamento, sobre nada mais. E aí o mundo precisa ser discipulado artisticamente pela literatura lá dos 50 tons de cinza, pelo Lucas Luco, ensinando ali a respeito do que é vida de solteiro, ou pela Ivete Sangalo, ensinando a respeito de um monte de coisa. Por quê? Porque não tem cristão que fala sobre isso. Porque ele está só lá fazendo a música gospel, o estilo gospel, não sei o que gospel, e cria um mundo gospel do lado de cá. Mas essa sociedade que atualizava a mensagem pregada no século XIX, eles não ficavam lá lendo textos do século XIX, eles atualizavam e estavam falando. Por que a igreja não atualiza a mensagem do Evangelho e aplica ela na sua arte? Tem gente fazendo isso, graças a Deus. Depois dá uma pesquisada mesmo. Tem muita música boa, tem muito artista cristão bom por aí, mas eu acho que isso precisa explodir mais. Teve um tempo que o pessoal chamou de contracultura cristã. Ninguém cogitava dentro das igrejas a existência de bateria, guitarra e mais um monte de coisa. E essa galera, depois da década de 60, na década de 60 eles foram influenciados por aquilo. E tinha um monte de hippie que começou a desanimar daquele ideal, viram que era furado, que não ia acontecer e tal. E aí de repente, cara, uns hippie convertidos começou a pregar e começou a falar: vem, o sonho não acabou não, irmão. O sonho é Jesus, Jesus é o único caminho e tal. E começou a pregar uma sociedade alternativa, hippie e do rock and roll. E a galera começou a levar essa música para frente. Ali nasceu a contracultura cristã, que foi se atualizando ao longo dos tempos, né? Deu origem a bandas que talvez você conheça aí de rock and roll cristão. Tem tudo a ver com isso. Inclusive é o tema do meu mestrado lá. É essa contracultura cristã.
Essa turma aí eu fazendo merchan aí do meu... Vai lá no site da UFMG, procura lá Sepulcro, não vai ter outro não. Mas é muito doido aquilo que aconteceu naquele tempo. Foi eles que deram origem a isso que a gente conhece hoje como Jesus Movement, como a música cristã contemporânea. E aqui no Brasil a gente tem ressignificado uma música cristã brasileira, porque essa galera começou a frutificar. O problema é que tem algumas coisas que bomba e entra para o mercado, e tem outras que fica mais restrita, né? Mas na década de 70, 80 aqui teve muita coisa boa, meu irmão. E talvez você nunca ouviu falar de Janires, de Rebanhão, né? De um monte de banda boa que surgiu nesse tempo. E depois foi se atualizando, passou Oficina G3, Fruto Sagrado ainda lá na década de 80. Uma turma produzindo. Hoje você tem a Marcos Almeida, Coletivo Candeeiro, enfim, João Manô. Tem um monte de cara bom aí, velho. Depois dá uma pesquisada, tem música boa. Para de ouvir a coisa do mercadão, a coisa que está todo mundo cantando. Começa a ouvir um pouco mais coisa brasileira. Amém? Isso é bom, só dar uma puxada de orelha aí, com muito amor e carinho. Mas como que a gente faz isso, né? Quais são os temas, os argumentos que a gente vai sustentar para falar com esse mundo sobre uma nova sociedade, sobre um novo mundo no qual a gente acredita? 1 Pedro 3,15 diz: estejam sempre preparados para responder a todos os que pedem a vocês razão da vossa esperança. Façam isso com gentileza e respeito. Você consegue falar da razão da sua esperança com gentileza e respeito? Sabe aquele pessoal que vai defender a fé cristã, o apologeta, né? Que só sabe defender já falando que o outro está errado e mais um monte de coisa? Pois é, não seja assim. Esse texto de Pedro está falando que você tem que apresentar a razão da sua fé com gentileza e com respeito. Depois dá uma olhada na sua Bíblia, né? Com mansidão e com temor, em outras palavras. Se alguém te pedir, dê a razão de ser um cristão, a razão da esperança que você tem. Se alguém te pedisse hoje, né, a razão de você acreditar no mundo que virá, você seria capaz de responder? Por que você acredita nesse mundo? Convincentemente, mas com amor também, sendo amável com a pessoa e fiel à revelação cristã. Você sabe dizer a razão da nossa esperança? Cristo, o Cristo que ressuscitou. O fato da ressurreição mudou tudo, irmão. Se tivesse acabado ali na cruz não tinha nada, mas ele ressuscitou. E aí tudo que ele disse antes e a própria cruz toma um significado diferente para nós. Muitas vezes quando a gente fala da nossa fé, a gente dá a entender que aquilo é verdadeiro porque eu acredito. Você já viu isso? Por que é verdadeiro? Porque eu acredito. Eu sinto no meu coração. Mas não é assim não, irmão. A verdade é que nada disso depende de nós. Embora Deus nos brinde com a honra de participar nisso, mas tem gente que acha que se ele não fizer por onde, a nova criação não vai chegar. Ó, irmão, Deus não precisa de você para fazer a nova criação acontecer, não. Ele está te dando a honra de participar dela, mas ela vai acontecer com você ou sem você. Amém? Nós não só cremos nisso nós só cremos nisso, na verdade, por causa da graça de Deus. Não acho que isso tudo depende de você, não. Portanto, a gente precisa testemunhar a todos, sem superioridade e com mansidão. Seja testemunha dessa mensagem e viva falando dela. Fala dela pregando, fala dela cantando, fala dela apresentando um jogo novo para a pessoa, fala dela enquanto você estiver limpando a casa, fala dela testemunhando, fazendo bem para as pessoas. Está entendendo? É assim que a gente fala dela. Fala dela, você artista, pintando coisas que levam as pessoas a acreditar que esse mundo vai ser diferente. Fala dela, você músico, produzindo uma arte que fala de esperança. Segunda coisa, ela é uma sociedade que ama generosamente. Cara, paz e amor era o lema dessa galera aí da década de 60, né?
era pregado e acreditado, encarnado por aquela galera. Mesmo que o tempo revelou que aquela crença era vazia e tal, mas eles criam e levavam isso para a vida. Praticavam o amor o tempo inteiro. Às vezes sem saber muito bem o que era o amor. Mas a galera da contracultura cristã começou a levar isso a sério mesmo. Começaram a morar junto em casa. Começaram a acolher os moradores de rua dentro de casa. Das casas que eles faziam. Eles alugavam. Às vezes a igreja bancava a casa. Eles chamavam de casa de atos. Porque eles acreditavam, nós vamos viver em sociedades. E aí vamos juntar e tudo mais. A galera hippie cristã dos anos 60. Se você não sabe, cara, isso aí foi um movimento muito doido. Tá? Muito mais você então, né? Que crê em algo real, pleno, selado pela ressurreição de Cristo, que nos dá uma esperança viva. Você precisa encarnar o amor e a paz na vida. Não tem como viver sem isso, velho. Nós precisamos ser o sinal visível da era que virá. Você quer ser isso? Mais uma vez, você quer ser um sinal visível para as pessoas da era que virá? Desse mundo que a gente espera, novo céu e nova terra? É isso que os cristãos fizeram ao longo da história, viu? Eles acreditavam realmente nisso. O povo lá de Atos, juntou todo mundo, venderam todas as suas propriedades, entregaram ali de modo que não faltava para um e nem sobrava para o outro. E aí ao longo da história começaram a acolher o órfão e a viúva. Eu gosto de dizer isso, né? Tem cartas de soldados romanos, imperadores trocando lá do passado, reclamando que os cristãos, como se não bastasse cuidar das suas viúvas e dos seus órfãos, cuidam dos nossos também. Olha que doido isso, cara. Nossos irmãos acreditaram nessa sociedade nova e fizeram isso acontecer. Eles fundaram os primeiros hospitais, as casas de misericórdia. As primeiras pandemias e epidemias que rolaram ao longo da história, cristãos começaram a acolher pessoas doentes dentro de casa. Eles não sabiam nem o que era contaminação direito. Falaram com eles, não, olha, essas pessoas, se você chegar perto delas, você vai acabar pegando uma doença que elas têm e vai morrer, não sei porquê, é uma praga. E aí eles falaram, não cara, se eu morrer eu vou para o céu, então tá tudo certo, tá no lucro. Vamos acolher essa galera em casa e vamos cuidar delas até elas se recuperarem. Não importa se eu vou morrer por estar fazendo isso, vai ser uma honra fazer isso. Sabe por quê? Os primeiros cristãos, os poderes desse mundo, cara, tinham as suas ameaças para fazer todas as pessoas submeterem à sua vontade. E eles mandavam todo mundo se prostrar diante do imperador, adorar os seus deuses e mais um monte de coisa. O cristão não se dobrava. Sabe por quê? Porque o Deus cristão, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E os cristãos acreditavam piamente que eles iam ressuscitar também. Então para eles era uma honra morrer pela espada do imperador. Ou seja, a última ameaça de poder que as pessoas podiam usar para poder controlar as sociedades não funcionava para o cristão, porque ele não tinha medo desse negócio que era a morte. Então todas as ameaças para eles eram nada. E eles acolhiam gente em casa, eles pregavam para os imperadores, eles pregavam para os soldados, eles pregavam para todo mundo. Eles chegavam em algumas culturas bárbaras que nunca tinham ouvido o evangelho e morria lá dentro, e para eles estava tudo bem. É isso que a gente fez ao longo da história, porque a gente tinha uma mensagem na qual a gente acreditava, porque eles encarnavam o amor na vida, e eles falaram, velho, eu vou amar, e eu vou amar até morrer. Se as pessoas não gostarem, eu vou continuar amando assim mesmo. É isso que os nossos antepassados viveram ao longo da história. Jesus encarnava na vida o que ele ensinava. Quer um exemplo? Ele sempre acolhia o forasteiro. Forasteiro espiritual, forasteiro moral, né? E ele disse isso lá em Mateus 5,47, né? Se vocês saudarem, né, se a shalom de vocês for só para aqueles que são seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. É isso que essa sociedade alternativa faz. Ora por quem persegue, ama gente que não merece ser amada. A shalom era um ato de acolhimento, um tipo de abraço. Então Jesus está falando muito aqui. Ele está falando sobre abraçar a gente que não merece.
não é só seus irmãos, não é só quem acredita na mesma coisa que você acredita. Esse abraço não poderia se estender somente aos irmãos e à família, aquelas pessoas de estima. Por isso que a igreja primitiva cuidava de todo mundo. Como é que você saúda seus vizinhos? Como é que você trata quem não é cristão? Você tem sido um testemunho de vida? Ou você é do tipo que vira para os seus amigos e fala: ó, só tem uma coisa para dizer para você, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Tem gente que adora falar do inferno, que está te esperando, você não sabe. Volta para a igreja, hein? Para de fumar, hein? Você só sabe falar dos defeitos das pessoas. Para de tomar cerveja. Tem crente que passa na porta do bar, vai tudo para o inferno. É o testemunho, sei lá, do diabo encarnado na terra, ensinou para ele a ameaçar as pessoas. Você acha que Jesus ensinou isso? Ele falou: a gente vai lá e ameaça as pessoas, assim eles vão se converter. Não, vai. Jesus falou: olha, ama essas pessoas, ama seus inimigos, acolha não só aqueles que são seus irmãos, cumprimente, estenda shalom. Shalom era um cumprimento judaico que significava muito, era um abraço de paz. Então estenda essa shalom para quem não é seu amigo também. É assim que você será um testemunho, é assim que você é uma cidade edificada no monte. Não é ameaçando as pessoas, não é reivindicando o direito de dizer que os deuses das religiões africanas são demônios. Aí você reivindica esse direito e aí você vai para a justiça e fala: a igreja sendo perseguida. Não, quem perseguiu foi você, irmão. Me desculpe. Eu quero o direito de dizer que o pecador é pecador. Ah, é? Que grande coisa você está fazendo. Mas e o negócio de Jesus aqui? Nós estamos nos afastando cada dia mais da imagem de Cristo. Infelizmente, nós estamos afastando disso. Como é que você saúda os seus vizinhos? Aquele que não é cristão, você estende a shalom para ele, igual Jesus está falando aqui? Minha mãe gosta de falar, né, o quanto ela foi transformada na relação com quem não era cristão, principalmente os católicos, porque ela não achava que era cristão. Os católicos, né? E aí depois ela foi se transformando. Ela agora, quando encontra um católico: nossa, eu pensava assim sobre os católicos, agora Deus transformou minha visão e tal. É muito doido ver esses testemunhos, né? Como é que você cumprimenta essa galera? Como é que você leva a paz aos seus vizinhos, mesmo aqueles que não creem? Como é que você obedece Jesus nessa área da sua espiritualidade aí? Como é que você leva cura emocional, social e espiritual à sua vizinhança, sendo um sinal da era que virá? Terceira coisa, essa sociedade, além de ter uma mensagem na qual ela acredita, e além de encarnar o amor na vida para todo mundo, ela é comunitariamente transformada. Essa sociedade é transformada aqui, no culto comunitário. Olha, como é que a gente acredita? Quando a gente vem no culto e celebra uma liturgia, nós estamos olhando para Cristo. E à medida que a gente olha para Cristo, a gente é transformado na sua imagem, na própria imagem de Cristo. Tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que o adoram. É assim que o Salmo 15 fala, né? 115, agora? 115. Olha só, é assim que fala. Quando você adora um Deus, um ídolo, você se torna parecido com Ele. Nós, adorando a Jesus, nos tornamos parecidos com Ele a cada dia. Nós somos transformados coletivamente. Olha que doido isso que Jesus falou lá em João 17. Eu adoro João 17. E agora é 17, mais ainda, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Veja, Jesus não estava enviando os discípulos ao mundo e, portanto, orando ao Pai: Pai, capacita eles. Não. Ele está enviando os discípulos ao mundo e orando para que eles sejam santos. Mas por quê, afinal de contas?
Por que Jesus não ora? Deus, capacita eles na hora da dificuldade, faz com que eles saibam, envia teu Espírito e fortalece. Não, Jesus está só assim, santifica-os na verdade, porque eu estou enviando eles para esse mundo. Sabe por quê? Porque existe uma credibilidade que resulta de você ser coerente com a sua conduta, de você ser coerente com aquilo que você acredita. Isso é ser santo, é ser coerente com as profecias, é ser coerente com a palavra de Deus, com a Escritura, que você acredita. Então Jesus não está querendo que você seja capacitado, Ele quer que você seja santo, Ele quer que você seja parecido com Deus, porque assim Ele tem certeza que você vai cumprir bem essa missão de ir para o mundo, assim como Ele foi enviado para o mundo. Que resultados a sua visão do Evangelho tem acontecido em você? Tem sido visto na sua vida? Você diz que é cristão, mas a grande pergunta é: o Evangelho te tornou uma pessoa mais bondosa? O Evangelho está te tornando uma pessoa mais generosa, mais gentil? Vou fazer uma pergunta mais educada. O Evangelho transformou suas redes sociais? Quando alguém pega alguém que não é cristão, alguém que está aleatório no mundo, vamos pegar alguém que está afastado dessa cultura, dessa briga, e de repente pega lá suas redes sociais, pega lá seu Instagram e vai passar seus stories, seu Facebook, as suas imagens e tudo mais. O que as pessoas veem? Alguém cheio de arrogância e ódio destilado contra quem você não concorda? Alguém hedonista que gosta só de ficar se mostrando tudo que faz e fica ostentando um monte de coisa? O que as pessoas veem na sua vitrine? Meu irmão, é triste isso hoje. Nós lidamos aqui na igreja com 2 casos: a galera de esquerda e a galera de direita, e cada um, você entrava na rede social, parecia que era qualquer coisa menos um cristão. Bolsonaro, genocida, demônio, não sei como é que um boçal desse pode... Aí eu mandei pro irmão, falei: cara, você esqueceu que você é crente, mano? Ah não, mas peraí, não estou falando sobre nenhum mérito do que fez ou não fez, mas olha só, mano, você é cristão, velho. O outro já pega lá: 9 dedos, ladrão, demônio, tomou o Brasil, vai continuar. Cara, o que as pessoas veem nas suas redes sociais? É um destilar de ódio ou é a esperança de uma nova criação? São protestos reais quanto à justiça? É um cuidado real com a coisa de Deus? Porque você tem que protestar contra aquilo que está errado mesmo, mas você faz isso com respeito, com amor, com gentileza, igual o apóstolo Pedro está dizendo que a gente tem que fazer, né? Você se diz cristão, isso tem transformado você? Te levou a se tornar uma pessoa melhor? Te ajuda a enfrentar os seus problemas? A encarar a morte? Como é que você vê a morte? Ah, eu sou cristão, creio no Evangelho, mas morro de medo de morrer. Ah, eu sou cristão, mas tem medo de escuro, tem cheio das ansiedades, das depressões, um monte de coisa. Existe uma doença real, chama depressão, uma condição, e ela precisa ser tratada, tá? Com terapia, com remédio e tudo mais, tá? Não estou falando a respeito disso, tá? Cuide-se. Você que tem depressão, cuide-se. Não acho que é demônio, não acho que é como qualquer outra coisa, qualquer outra condição. Você que é diabético, precisa ficar lá tomando insulina e tal. E tem gente que o problema, né, é no cérebro mesmo, então você precisa ser tomado remédio. Quem toma remédio, continue tomando, pelo amor de Deus, não desespera essa igreja não. Mas ainda assim, o Evangelho tem resultados no seu coração. Você consegue ficar mais em paz. Eu sou uma pessoa super ansiosa, mas na minha ansiedade eu consigo ficar em paz e dizer: Deus completou tudo, Ele encheu todas as coisas, entendeu? Eu tenho tudo que eu preciso nele, eu descanso. Tudo bem, eu vou descansar fazendo isso, mas eu descanso nele. Aleluia, Jesus.
se você não vive uma vida muito atraente, incoerente, mal-humorado, medroso, extremamente indisciplinado, né? O que isso diz a respeito do que você crê, afinal de contas, né? Nós não devemos ser testemunhas apenas por meio da nossa vida individual, mas também coletivamente, comunitariamente. O apóstolo Paulo diz isso, né? Ofereçam seus corpos, está falando no plural, ofereçam, como um sacrifício, ou seja, único. Ou seja, o coletivo precisa se oferecer como um sacrifício único. Qual é o sacrifício, qual é o louvor, qual é o culto que está sendo oferecido pela Estação Casa? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não se conformem com este século, com essa era, mas se transformem pela renovação do vosso entendimento. Em outras palavras, se prepare para a nova criação coletivamente. Quantas igrejas não têm infiltrado o mundo dentro delas? E acho que o problema do mundo na igreja é rock and roll, entendeu? Tem nada a ver, mas está vivendo uma vida consumista dentro de suas igrejas, baseado em métricas de meritocracia e mais um monte de coisa. Nós queremos ser uma igreja, uma sociedade, uma cidade alternativa. Você crê nisso? Nossa comunidade precisa ser uma alternativa aos padrões desse mundo. O Evangelho, portanto, precisa e deve influenciar e modificar e revirar tudo em nós, à medida que nós nos aproximamos de Cristo. De modo que quando nós nos reunimos em comunidade, nós vamos rever todos os dias, revisar todos os dias as implicações do Evangelho nas nossas vidas. Nós, como comunidade cristã, nós temos que destacar positivamente nesse mundo. Destacar negativamente é muito fácil. É só você fazer umas doideiras por aí. Mas não é criar uma forma gospel de fazer as coisas, não. É encarnar o Evangelho na vida mesmo. Quanto de toda a parte da nossa vida comunitária é transformada pelo Evangelho. Por exemplo, nessa era, as mulheres são atraídas aí, né, por homens com bons salários, e os homens assim, por mulheres de boa aparência, né? A comunidade cristã está se portando pelo menos um pouco diferente disso, a forma como o mundo tem definido as coisas. Qual o ideal de homem que eu quero? Sei não, mas ele tem que ser rico. A mulher que você quer, pode ser qualquer coisa, mas tem que ser assim, daquele naipão, entendeu? Quanto da sua vida foi moldada pelo Evangelho, né? Tem gente que fala, eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata não. Eu não nasci para ser cauda, eu nasci para ser cabeça. Eu não sei de onde que tirou isso. O que isso tem a ver com o que Jesus disse sobre quem é o maior no reino dos céus? Só para saber, só para me entender aqui. Porque Jesus falou que o maior no reino dos céus é o menor e o servo de todos. Essa história de cabeça e cauda aí, irmão, viaja não. O Evangelho nos ensina sobre dar outra face, orar pelos que nos perseguem. Como é que isso tem afetado a sua vida prática? Você costuma orar pelos políticos que você odeia? Pelas pessoas que são seus inimigos? Ou você manda Deus quebrar a mandíbula do Lula? Nas relações de poder, cara, os ricos são os mais notáveis. Eles mandam em tudo porque eles têm poder e são tratados com honra. É assim que acontece dentro da igreja? Só para saber. O Evangelho tem transformado minha forma de lidar com o trânsito, irmão. Eu sou invocado no trânsito. Um pastor passou na minha frente, aquilo ali já me... Eu estou passando, aí tem um cidadão botando o pé na rua. Aí outro dia, por algum motivo, eu falei, eu sou parte da nova criação, eu parei. Aí eu vi a pessoa passando com tanta felicidade, eu falei, Deus, o Espírito Santo tocou no meu coração, você mostrou para essa pessoa a dignidade que ela tem. Porque quando você é pedestre, você se sente feliz quando alguém para você passar. Aí eu falei, Deus do céu, eu não estava pregando de dentro do carro para as pessoas. Você costuma mostrar dignidade para o cara com um carrinho, um morador de rua que está lá precisando passar com um carrinho, você, ao invés de esperar ele passar. Aí eu comecei a fazer isso.
eu ligo o pisca-alerta e deixo os carros atrás de mim. Ó, peraí, está passando uma família aqui, está passando um estudante indo para a escola. Como assim que você não vai parar? Cara, isso vai mudar o mundo, vai fazer a revolução? Não sei. Mas isso aponta para a nova criação na qual eu creio. Você pode fazer isso também na vida. Dê dignidade. Ouça as crianças. No Evangelho a gente ouve falar tanto sobre o valor que Jesus dá para as crianças. Você continua fazendo isso? Você encarna isso na vida? Você ouve a revolução com que Jesus tratava a mulher? Quanto de revolucionária é a sua atitude para com as mulheres hoje? Ou você continua lidando com elas como se elas fossem suas empregadas, aquela que tem que lavar minha roupa, tem que fazer a terceira jornada de trabalho cuidando das minhas coisas, porque todos nós trabalhamos, mas Deus disse que as mulheres tinham que... Não disse nada não, irmão. Deus falou nada disso. Tem gente que encarnou, parece versículo bíblico, os papéis de gênero, né? Masculino e feminino. O homem trabalha, a mulher fica em casa e cuida da casa. Aí de repente a mulher começou a trabalhar também. Quando ela voltava, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, porque isso é o papel da mulher. Ué, não sei onde está escrito isso não, viu, irmão? Me mostra depois na Bíblia aí. Pelo contrário, a Bíblia fala outras coisas aí sobre as mulheres. Seja sinal da nova criação, irmão. Quero terminar com isso. Recentemente eu entrei para ser pedagogo no ensino fundamental. Eu não sei se você já viu isso nas escolas, mas assim, quando o menino erra, faz alguma coisa errada, cai do brinquedinho, os professores já... Coisa feia, de novo você fez isso, que vergonha, brigou com seus coleguinhas de novo, olha aqui, gente. Aí expõe diante de todo mundo, sabe, me passando vergonha. Aí esses dias rolou isso, tem uma menina lá que tem uma dificuldade para lidar com a raiva dela, e ela começa a gritar e bater em todo mundo e chutar as coisas. E aí mandaram para o pedagogo. É sempre assim, eu vou te mandar para o pedagogo. Aí eles chegam em mim e falam: Jaime, bota uma ruga na testa e fala grosso, xinga esses meninos, que eles vão ficar com medo de você. E eu não acredito no medo, porque eu sou da nova criação. Eu chamei ela para conversar e falei: filha, olha só, tem formas de lidar com a raiva diferente da forma como você tem feito. E eu não vou ser mais um que vai te botar o dedo na sua cara e te xingar e te humilhar aqui não. Sabe por quê? Porque eu também sou raivoso. Eu já quebrei muito celular na minha vida, eu já dei soco na parede, já afundei a porta. E eu aprendi que alguma coisa pode ser diferente. Sabe o que você pode fazer? Vai para um canto, respira. Porque você considera certo bater nas pessoas? Não, mas eu não consegui me controlar. Você considera certo quebrar as coisas? Não, ainda bem. Seguinte, para você não fazer isso, vai para um canto e respira e tal. Assim. Ela foi embora, eu falei: agora vai me achar o otário. Cara, uma semana depois, tá eu passando no pátio, de repente veio ela e a amiguinha dela correndo, me abraçou forte. Falei: o que foi? Ô Jaime, queria te agradecer pelo seu conselho. Tá funcionando muito as coisas que você me ensinou. Cara, o olho encheu de lágrimas na hora. Falei: caraca, velho, é possível manifestar o poder da nova criação nesse mundo. Todo dia que ela me vê, abraça e agradece. Obrigado. Outro dia eu vi ela dentro de um brinquedinho lá, abaixada, chorando, porque ela não estava conseguindo lidar com o problema dela, mas ela evitou bater e quebrar a escola, fraga. Alguma coisa está mudando. Acredite nisso, o mundo pode ser diferente, meu irmão. Viva a sociedade alternativa de Jesus. Viva. Não só um viva para a sociedade alternativa, mas você seja essa sociedade alternativa. Viva a sociedade alternativa na sua casa. Viva ela no seu trabalho. Viva, encarne ela na igreja. Amém? Você crê nisso? Então vamos se levantar e vamos orar.